Vamos para a palavra? Amém? Estão comigo? Amém. Então vamos lá. Primeira Reis, o capítulo é o de número 19. Domingo eu falei rapidamente que hoje estaríamos então abordando um pouco sobre a vida, um pouquinho da trajetória de Eliseu. Eliseu foi o sucessor de Elias, nós vamos ver isso aqui. E o chamado de Eliseu, a Bíblia ela não relata muitos detalhes, mas eu quero trazer algo interessante para nós aqui, para a gente refletir, porque Deus ele está no controle de tudo e Deus observa tudo. Amém? Diga, Deus está no controle de tudo. E Ele observa tudo. Aleluia. Então, queridos, leia comigo, por favor, 1 Reis, o capítulo 19, o versículo é o 21, que nós vamos ler. Então, 1 Reis 19, 21 diz assim: Assim Eliseu o deixou e voltou, tomou a junta de bois e os matou. Com os aparelhos dos bois, cozeu a carne e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Então nós vemos aqui uma ação de Eliseu, que tão logo sendo chamado pelo profeta Elias, o texto diz que ele pede, a história aqui pede para Elias, para que ele pudesse se despedir dos pais, e ele então foi autorizado a ir, e chegando lá ele não só vai se despedir dos pais, mas aquilo que era ferramenta de trabalho dele, de Eliseu, o texto vai apontar para nós aqui que ele vai queimar, ele vai pegar os aparelhos, né? O maquinário que ele possuía de madeira, queimar ali, fazer um churrasco, as 12 juntas de boi, ele vai então fazer ali uma festa de despedida, para que depois então pudesse trilhar o caminho seguindo o profeta Elias. Senhor, em nome de Jesus, ministre no nosso coração, fale conosco. Nós estamos aqui, Senhor, no nosso segundo dia, ó Pai, representando então fevereiro, e eu creio, Senhor, que esta palavra pode trazer uma direção para nós, pode trazer um norte, um rumo, pode despertar, Senhor, a cada um de nós aqui, para que a gente possa viver esse ano da multiplicação. Por isso que a Tua palavra vá e produza o resultado sobre cada vida aqui, os irmãos que acompanham também pelas redes sociais, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, falando um pouquinho ainda sobre essa questão de Eliseu, nós lemos o versículo 21, e eu quero fazer menção aqui também, o versículo de número 19. Veja comigo, por favor, porque essa parte é o chamado sobre a vida de Eliseu. Diz assim: Assim partiu Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. E então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: Deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E respondeu-lhe então Elias: Vai, volta, o que te fiz eu? Queridos, primeiro ponto que eu quero abordar aqui, que a vida de Elias, a trajetória de Elias, muitos de nós conhecemos, e eu preciso só falar um pouco sobre essa situação na vida de Elias. Depois que ele derrotou 850 profetas, né, de Baal, que serviam ali, Acabe, Jezabel, Elias ele passou por uma situação muito delicada no emocional dele, ficou abalado, buscou a morte, pediu para Deus a morte, na verdade, e o Senhor foi cuidando dele. Nesse processo onde Elias estava emocionalmente abalado, Deus foi cuidando dele
E só que chegou um determinado momento que Elias falava para Deus: Senhor, eu estou nessa batalha sozinho. Eu estou fazendo as coisas e é como se eu estivesse então sozinho e querem acabar com a minha vida. Eu não aguento mais. E o Senhor então diz para ele: olha, você vai fazer o seguinte, você vai levantar ainda 2 reis e você então vai se encontrar com Eliseu. Deus fala para Elias. Não foi Elias que foi pelo caminho e encontrou lá esse jovem Eliseu trabalhando e resolveu então lançar a capa sobre ele. Não, o texto diz que Deus fala para Elias, disse: você vai levantar 2 reis e você vai encontrar Eliseu e vai então ungir Eliseu, vai separar Eliseu para assumir o seu posto. E é interessante que Deus ainda continua falando um pouco mais com Elias, dizendo: olha, 7.000 não dobraram os joelhos. Então existe aí um povo, existe muita gente que não se rendeu a Baal, que procurou se resguardar durante esse período de intensa perseguição de Jezabel, de Acabe. Existe um povo. E o Senhor enxergou Eliseu. O Senhor enxergou Eliseu lá onde? Trabalhando. Queridos, se esse ano de 2025 nós queremos avançar, multiplicar, nós vamos precisar trabalhar. Deus não faz nada com ninguém que não está disposto a fazer nada. Amém? Deus não faz nada com ninguém ou com alguém que não está disposto a fazer nada. Então, quando Elias encontra Eliseu, ele está no batente. É alguém que não está pelos cantos murmurando, questionando: Senhor, eu sou um dos 7.000. Senhor, eu estou aqui, existe uma perseguição, existe uma situação, e eu estou aqui abandonado. Não, Eliseu está trabalhando, se movendo. Então, em 2025, queridos, eu sei que é uma palavra, não é um jargão, né? Mas se nós queremos viver o melhor neste ano de 2025, nós vamos precisar nos mover. Amém? Elias encontra Eliseu e ele está trabalhando. Ele está na ativa, ele está disposto. Só que o texto que nós lemos aqui diz que ele tinha posses. Ele tinha algo de valor. 12 juntas de bois, trabalhando, arando a terra. E é interessantíssimo isso. Eu mencionei, eu acho que no domingo aqui, eu falei que os homens antigamente, eles mesmos preparavam a terra, depois eles começaram a usar os animais, criaram ali o jugo, né? Criaram ali um instrumento para que os animais pudessem andar lado a lado agora, para que eles pudessem produzir mais. E Eliseu, ele tinha 12 juntas, para que pudesse produzir muito mais, arando a terra, preparando a terra, plantando. Então Eliseu era alguém que vivia multiplicação na vida dele. Ele sabia trabalhar muito bem, progredir, avançar, crescer. Ele não tinha só uma, ele tinha 12 juntas. Só que a partir do momento que Elias passa na vida dele e lança a capa sobre ele, queridos, alguma coisa começa a mudar dentro do coração de Eliseu. Ele entende que a obra de Deus na vida dele é muito mais superior, elevada, mais importante do que todos os bens que ele possuía até ali então. Eu entendo aqui, queridos, que se nós queremos avançar, nós precisamos colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que diz respeito a nós. Nada pode te prender, nada pode te segurar. Se nós queremos viver o melhor de Deus para esse ano de 2025, primeiro ponto, nós precisamos colocar tudo aquilo que diz respeito a nós nas mãos de Deus. Ou seja, Eliseu estava confiante de que o Senhor era quem iria cuidar dele. 2025, você está confiante de que é o Senhor que vai cuidar de você? Amém?
Então Eliseu, ele já está nos ensinando aqui que não é a força do braço dele, não é a tecnologia da época, sabe, não são os animais fortes que poderiam produzir muita coisa na terra dele ali. Então não era tudo o que ele possuía que iria manter ele, sabe, com o melhor na vida dele. A partir daquele momento que ele queima, ele está dizendo: Senhor, eu abraço a causa e não tem volta. 2025, Senhor, eu abraço a causa e não tem volta. Se o Senhor tem um ano de multiplicação, se o Senhor tem coisas tremendas para a minha vida, Senhor, eu preciso abraçar essa causa e eu preciso avançar. E então Eliseu, ele dá essa resposta para Elias, dizendo: Elias, eu estou com você, e eu não abro mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Se o Senhor está me chamando, eu estou aqui. Aleluia, aleluia. E você conhece um pouco da história de Eliseu? Nós vamos apontar algumas coisas aqui. Eliseu é aquele que lá na frente, caminhando com Elias, ele vai ter ousadia de dizer para Elias que gostaria de receber a unção, a porção dobrada da unção que estava sobre a vida de Elias, na vida dele, Eliseu. É um pedido ousado. É um pedido que, queridos, Elias não era qualquer profeta. Elias, ele era um homem que tinha abalado uma nação inteira. Elias, ele era um profeta que tinha sacudido, sabe, uma nação toda. E quando Eliseu se encontra com ele, ele diz: eu quero abalar 2 vezes mais. Aleluia! Eu quero ser usado por Deus 2 vezes mais do que você foi, Elias. Eu quero que o Senhor me use poderosamente, e para isso não pode haver reservas na minha vida. Não pode existir um local, para eu olhar para trás e desejar voltar. A nossa jornada com Cristo, ela deve ser assim, queridos. A gente tem um alvo e a gente tem que sempre olhar para frente, seguindo os passos de Jesus. E nada, sabe, que nós venhamos possuir, nada disso nos faça olhar atrás, voltar atrás. Então a nossa jornada com o Senhor é só de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém? A nossa jornada com o Senhor é só de vitória em vitória. Aleluia! Eu quero falar aqui de 2 coisas. Elias, o nome Elias, eu anotei isso aqui, é interessante. O nome Elias significa: o Senhor é meu Deus. E Eliseu, Deus é salvação. O Senhor é meu Deus, Deus é salvação. Esses 2 homens se encontram, cada um executando o propósito de Deus em suas vidas. Enquanto Elias, ele era o homem do fogo, e ele tinha a característica também, já mencionei isso em algumas vezes, de caminhar sozinho. Eliseu, ele era o homem que veio para operar sinais, prodígios e maravilhas também, mas Eliseu, ele tinha uma característica de se preocupar em formar discípulos. Isso é interessantíssimo. Acompanhe comigo, por favor. 1 Reis 19, o versículo de número, deixa eu ver aqui, 14, 19, 14 e ao 16, diz assim: respondeu Elias dizendo: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e agora estão tentando me matar também. E disse-lhe o Senhor: vai e volta pelo caminho do deserto de Damasco, e quando lá chegares, unge os reis que eu mencionei aqui. O versículo 16: e a Jeú, filho de Ninsi também,
bem como a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Não é esse ainda o versículo que eu quero. O versículo 3, querido, 19:3, é esse. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. E quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Esse texto. Característica de Elias. Elias, ele era um profeta que ele tinha um pouco de dificuldade nos relacionamentos. Ele tinha ali um obreiro que caminhava com ele, um rapaz que quando ele precisava estava disposto a fazer ali segundo a vontade de Elias, mas quando Elias estava enfrentando ali um dos seus piores pesadelos e que ele precisava de ajuda, de apoio, o texto diz aqui que Elias ele abriu mão de andar com alguém. Ele abriu mão do seu moço, do seu obreiro e passou a andar sozinho. E querido, toda aquela pessoa que passa por problemas, por lutas e procura viver uma vida só, essa pessoa, a tendência dessa pessoa, muitas vezes, é se afundar cada vez mais. Então, o primeiro ponto que nós precisamos aprender aqui com essa característica de Elias, que em 2025 nós poderemos enfrentar muitas dificuldades, mas jamais queira andar sozinho. Você conhece pessoa assim? Que é só passar um problema, a pessoa fala assim, eu não quero falar com ninguém, me deixa sozinho. Não, eu não quero, eu quero ficar isolado, eu quero ficar na minha. Tem um monte de gente assim. É só o calo apertar, é só aparecer um problema maior, a pessoa ela fala, não, não quero me abrir com ninguém, eu não quero ajuda de ninguém, eu quero ficar sozinho. E para um cristão, querido, isso muitas vezes pode ser um perigo. Porque Elias, quando estava enfrentando o seu pior problema e decidiu ficar sozinho, o seu emocional estava abaladíssimo. E a tendência foi só cair. A misericórdia do Senhor estava com ele ali. E chegou ao ponto dele dizer, Senhor, eu não quero mais, eu quero abrir mão. Senhor, levante outro. E como eu disse, querido, se ele já estava, de certa forma, abrindo mão, apesar de ter sido um grande profeta, mas se ele já estava ali disposto a abrir mão, Deus diz para ele, existem 7.000 que estão aí, dispostos a fazer alguma coisa. Ou seja, você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é a última bolacha no pacote, você vai ungir Eliseu no seu lugar. E quando ele encontra com Eliseu, encontra alguém disposto, encontra alguém determinado a ir até o fim. E Elias lidar com Eliseu foi um pouco difícil, porque em muitos momentos, no decorrer, no processo, para a vida de Eliseu, no processo de aprendizagem, de ensinamento que Eliseu estava vivendo ali com Elias, nesse processo, Elias, por muitas vezes, disse para Eliseu, Eliseu, olha, eu vou para tal cidade, fique aqui. E Eliseu se levantava e dizia, não, tão certo como vive o Senhor, eu não vou te abandonar, Elias. Eu estou com você. Eu não tenho para onde voltar. Eu não tenho para onde voltar. Lembra-se, eu queimei as juntas. Eu matei os animais. Quem vai me sustentar é o Senhor. A minha vida é dele. Eu vivo para ele. 2025 nós precisamos declarar, é o Senhor quem vai nos abençoar. É o Senhor quem vai nos guardar, nos fazer avançar em tudo aquilo que nós empreendemos. Então Elias, ele tem essa dificuldade nos relacionamentos. E por muitas vezes, então ele tenta abrir mão. Vá comigo no próximo livro, 2 Reis, o capítulo é o de número 2. Você tem dificuldade de caminhar com pessoas?
Você tem dificuldade de se relacionar com pessoas? De abrir o seu coração? E quando eu digo pessoas, amados, pessoas de confiança. Você não vai sair abrindo sua vida, falando da sua vida para qualquer pessoa. Elias estava caminhando com Eliseu, um profeta que o Senhor escolheu, que o Senhor enxergou. Assim como Deus enxergou Davi lá de trás das malhadas, Deus enxergou Eliseu trabalhando, cuidando. E então, Elias, ele tinha essa dificuldade nos relacionamentos. Capítulo 2, versículo 2, diz assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Então, aonde Elias ia, e quando ele declarava: Eliseu, fique aqui, porque eu vou adiante sozinho, Eliseu dizia: não, eu estou junto com você, eu estou caminhando junto com você, eu não abro mão de estar com você, aprendendo, passando pelos processos. Queridos, se nós queremos viver 2025 de multiplicação, nós vamos precisar passar pelos processos. Amém? Diga comigo, 2025 terão muitos processos e você vai precisar passar por ele. Amém? Você vai precisar passar por ele. Você vai precisar estar disposto a isso. Então, Eliseu, ele pagou um preço de andar junto com Elias. Muitas vezes Elias sendo duro, muitas vezes Elias querendo abrir mão dele, mas ele entendendo que se ele quisesse viver o propósito de Deus na vida dele, ele teria que estar junto, caminhando. Então, queridos, o que nós aprendemos também com essa passagem da história de Eliseu, é que nós precisamos ter convicção daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Esse projeto que você está empenhando, colocando, escrevendo aqui, você precisa ter convicção. Nós precisamos ter convicção do que você, ou do que nós estamos escrevendo e colocando aqui nesse papel. Se nós cremos que é isso que o Senhor tem como propósito, desejo para a nossa vida, nós vamos enfrentar muitos processos para viver isso daqui. Aleluia! Você vai enfrentar muitos processos, dificuldades, barreiras para alcançar isso daqui. Os teus sonhos, os teus objetivos. Eliseu tinha um objetivo e no momento certo ele falou para Elias qual era. No momento certo, quando Elias estava percebendo que estava chegando a hora dele partir, quando Elias se volta para Eliseu dizendo: rapaz, o que você quer de mim? E ele diz: eu quero a porção dobrada que está sobre a tua vida. E Elias diz: mas se você estiver comigo quando eu for levado, aí sim você vai receber. Então Eliseu, ele tinha essa convicção do que ele queria, e ele estava disposto a ir até o fim para receber aquilo que ele estava buscando. Então nós estamos apenas começando 2025. Apenas começando. Você vai precisar mostrar muita convicção a respeito do que você está anotando aí nos seus projetos, para que você possa viver eles em 2025. Mas tenha uma certeza no seu coração: Deus está contigo. Amém? Deus está contigo. O Senhor, Ele mesmo escolheu, separou a Eliseu. E creia, o Senhor está olhando para mim, para você. O Senhor tem propósitos, o Senhor tem projetos contigo, com a sua casa, com a sua família. Aleluia. Enquanto você está anotando o nome de um familiar, enquanto você está buscando em Deus salvação de entes queridos seus, saiba que o Senhor está olhando para tudo isso. Mas nós vamos precisar enfrentar e passar pelos processos.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda aqui no capítulo 2 de 2 Reis, acompanhe comigo o versículo, agora é o de número 15. Nós vamos ver a característica na vida de Eliseu. Enquanto Elias era alguém difícil nos relacionamentos, alguém que não queria, tinha dificuldade de discipular, nós vamos ver aqui no capítulo 2, o versículo 15, que Eliseu ele já não tem esse tipo de dificuldade. Pelo contrário, diz assim: vendo os filhos dos profetas que estavam de frente dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: com os teus servos há 50 homens valentes, deixa-nos ir em busca do teu Senhor. Eles queriam ir atrás de Elias. E o versículo continua dizendo: pode ser que o Espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte, ou em algum vale. E respondeu Eliseu: não os enviei. Então esses jovens, eles se apresentam ali para Eliseu, com desejo de saber o que pode ter acontecido com Elias, mas Eliseu, ele vai ser agora o discipulador de muitos jovens, de muitos profetas. Nós vamos ver aqui, queridos, que a característica sobre a vida de Eliseu era muito diferente da que existia sobre a vida de Elias. Enquanto Elias ele queria viver só, Eliseu ele queria ver o avanço, as coisas acontecendo. Lembra lá do começo? Eliseu ele era um rapaz esforçado, Eliseu era alguém que tinha uma visão clara de crescimento. Então quando ele abraça o seu chamado profético para ser um instrumento nas mãos de Deus, ele trata também de levantar pessoas para caminhar junto dele. Aleluia! 2025 seja um ano que Deus ele venha te elevar, seja um ano onde o Senhor venha te fazer crescer. Mas amado, não queira crescer sozinho. Não queira crescer sozinho. Peça para o Senhor, sabe, levantar também pessoas para caminhar junto contigo. Peça para o Senhor para levantar homens, mulheres, sabem, jovens, pessoas, para que você possa ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas, seja para discipular, para acompanhar, para fortalecer. Então nós vemos que Eliseu, ele tinha esse lado de preocupação também em ver vidas sendo alcançadas e pessoas crescendo também em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu falei domingo também sobre a questão da multi-ação. Aleluia. Esses jovens, quando eles estão então caminhando com Eliseu, acontece algo. No capítulo 6, esses jovens eles entendem que o local onde eles estavam já se tornou pequeno. Eles entenderam que era preciso avançar e crescer. E no capítulo 6 diz assim o versículo 1: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos ali um lugar para habitarmos. E disse ele: ide. Jovens que estão sendo formados por Eliseu e que também estão compreendendo a visão da multiplicação, do crescimento. E isso é maravilhoso. Aleluia. Pessoas que caminham junto com você, que sejam pessoas que possam compreender também o que você está buscando em Deus. Pessoas que vão andar com você, a sua família. Eles possam olhar para você e saber que esse ano de 2025, o que você está projetando para a sua casa, para a sua família, é algo que você vai buscar intensamente, não vai abrir mão, e a sua casa ela possa também andar junto contigo, com a visão de crescimento. Sabe, com a visão de que, pai, vai dar certo, vamos nessa.
Mãe, vai dar certo sim, vamos fazer. Sabe, irmão, estou junto, irmã, estou junto. Pessoas que vão estar caminhando junto com você, com essa mesma visão, expectativa de crescimento. Porque quando um faz, querido, o resultado acontece, mas é pequeno. Mas quando muitos fazem, existe aí o poder da multiplicação. E Eliseu está vendo isso agora, através da atitude desses jovens. O lugar onde nós estamos é estreito demais, é pequeno demais. Então, Eliseu, nos permita, nós vamos até lá pegar madeira, nós estamos dispostos a trabalhar, estamos entendendo a sua visão, o seu propósito também, e nós estamos juntos, vamos avançar. 2025, na sua vida, na sua família, seja um ano onde toda a sua casa abrace o projeto junto com você, para que todos possam crescer. Essa é a multiação. E falando de igreja, de igual modo, que todos nós possamos, queridos, em nome de Jesus, abraçar projetos que dizem respeito à casa de Deus, projeto Amor à Casa, e tantas outras direções que o Senhor estará nos dando, eu creio, no decorrer deste ano. Seja como Eliseu, alguém, querido, que não fica parado, alguém que está disposto a crescer, a melhorar, a avançar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloque de pé. Pega o seu projeto aí na sua mão. Eliseu, ele foi um jovem, um homem, que ele viveu grandes milagres da parte de Deus. Ele viu o Senhor usando a vida dele poderosamente. E ele viu o Senhor também manifestando do seu poder. E tudo aquilo que Elias pôde em Deus realizar, ele viu o Senhor usando a vida dele. E de forma que tudo foi multiplicado. Eu quero dizer aqui, queridos, em nome de Jesus, que muitos aqui são filhos de cristãos, amém? Muitos aqui, os pais já eram cristãos, muitos já vieram de famílias cristãs. Eu quero declarar aqui, em nome de Jesus, que o que Deus tem para realizar na sua vida, se Deus usou muito a sua mãe e seu pai, seus irmãos, eu quero declarar aqui que o que Deus tem para realizar na sua vida será muito maior. Em nome do Senhor Jesus, muito maior. Amém? Muito maior. O que Deus já realizou, operou e vem operando na tua vida, os teus filhos, em nome de Jesus, vão realizar muito mais, abundantemente, além. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Mas para isso, eles vão precisar enxergar essa fidelidade em você. Para isso, eles vão precisar enxergar, sabe, essa perseverança em você, para que eles possam entender, aleluia, que Deus está operando ali na sua casa, na sua família, e que Deus deseja também fazê-los crescer. Em nome de Jesus, pega o seu projeto, glória a Deus, vamos orar. Se desejar ficar de joelhos, fique à vontade. Se quiser ficar de pé, este é o momento que você vai orar e apresentar a Deus os seus projetos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, em Tua presença. E, Senhor, hoje é o segundo dia desse nosso propósito, dessa nossa jornada, aonde nós estamos vendo e aprendendo a respeito de Eliseu. O Senhor o enxergou, o Senhor o viu, Pai. Quando Elias pensava estar sozinho, o Senhor disse a ele que lá estava Eliseu preparado. Senhor, preparado, trabalhando. Alguém que o Senhor estaria usando poderosamente. Meu Deus, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, com esta palavra,
sobre a vida de cada irmão, cada pessoa que está também acompanhando nas redes sociais. Eu quero declarar, meu Deus, em nome de Jesus, que, ó Deus, essa pessoa que está disposta, Senhor, a trabalhar durante este ano de 2025, se empenhar, ó Deus, em buscar ao Senhor, o seu reino, a sua justiça. Eu quero declarar o que a tua palavra diz no livro de Mateus, que as demais coisas, Senhor, meu Deus, nos serão acrescentadas. Por isso, Pai, tudo que está sendo anotado neste papel, Senhor, diz respeito, ó Deus, à provisão, diz respeito a necessidades básicas, diz respeito, Senhor, ao que nós vamos comer, beber, nos vestir, diz respeito, Senhor, ó Deus, a coisas que Tu bem sabe, ó Pai, que cada vida aqui precisa. Por isso, Deus, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que estas bênçãos alcançarão os Teus filhos neste ano de 2025, em o nome do Senhor Jesus. Por isso, Pai, tudo aquilo que está sendo anotado, meu Deus, cada pedido de oração, que o Senhor entre com providência, Pai. Eu imagino o Senhor Eliseu, enquanto estava ali, ó Deus, com os animais arando a terra. Eu imagino Eliseu orando. Eu imagino Eliseu buscando o Senhor. Eu imagino Eliseu dizendo: Senhor, vai chegar a minha hora. Eu creio que o Senhor, Pai, vai me usar poderosamente nessa nação. Eu creio que chegará a minha vez, aonde o Senhor, Senhor, vai me levantar na unção de um profeta. Eu creio, Senhor, que esse tempo vai chegar. E quando Eliseu menos esperava, o Senhor já estava falando a respeito dele para Elias. Eu creio que dos céus o Senhor está falando a respeito de cada pessoa aqui, ó Deus, que o tempo dessa pessoa vai chegar. Sim, ó Deus, o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Sim, ó Deus, eu creio que o Senhor, assim como enviaste anjos do Senhor aos teus filhos, ó Pai, trazendo respostas, soluções, eu creio que o Senhor está dando ordem aos teus anjos a respeito dos teus filhos aqui neste lugar, Senhor, para trazer respostas a cada uma dessas orações que estamos colocando diante de Ti. Em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, querido, nos levante, Senhor, nessa jornada de 12 dias, nos levante na ousadia, na coragem, na intrepidez, nos levante na disposição, no ânimo. Senhor, em nome de Jesus, os processos vão se apresentar a nós, os processos vão bater a nossa porta, mas que em nome do Senhor Jesus, Pai, possamos olhar para eles e dizer assim como Eliseu declarou: eu não abro mão, eu vou até o fim, porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor é Ele quem vai, aleluia, à nossa frente. Em nome do Senhor Jesus, fortalece o fraco, o cansado, o abatido, aquele que muitas vezes entrou o ano de 2025, até mesmo sem nenhum vigor, ó Deus. Em nome de Jesus, sem nenhuma expectativa, mas pegou, Senhor, esse projeto na sua mão e está preenchendo. Senhor, está colocando aí nessas folhas desejos do seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, levanta, Senhor, levanta os teus filhos e faça com que 2025 seja o ano da transformação. Seja o ano, Senhor, aonde nós vamos entregar a Ti tudo aquilo que diz respeito a nós e confiarmos que tudo mais o Senhor irá prover na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Que 2025 seja o ano da multiplicação na sua vida, seja o ano de multiação na sua vida também, na sua casa, na sua família, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia.